igreja, já tem algumas semanas atrás, e nós fizemos algo bacana que eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Foi um projeto de impacto para depois a gente dar sequência na parte prática do projeto. Ele nasceu, na verdade, baseado lá em Gênesis, no capítulo 30, no versículo 39, quando, naquela época que eu falei para os irmãos, que eu percebi que as nossas células estavam um pouco fracas. E aí o Senhor, na época, me concedeu uma palavra baseado aqui em Gênesis 30, no versículo 39. Você conhece a história de Jacó e Labão. Quando eles fazem ali mais ou menos um contrato, né, de um tempo, aonde Jacó iria trabalhar e ele mesmo iria ter o seu próprio salário. No versículo 39, diz algo muito interessante. Então, como nós estamos aqui mais ou menos em um seminário, então eu vou me deter aqui em basicamente um compartilhamento, ok? Versículo 39 diz assim: quando o rebanho de Jacó, ele ia beber água, e concebia o rebanho diante das varas. Então nós temos aqui o poder da visão. Você só tem o que você consegue ver. Nós temos o que nós vemos. Foi isso o que o Senhor disse para Abraão quando ele foi chamado. Olha para as estrelas, olha para o norte, para o sul, porque toda a terra que vês, eu te darei. Então nós temos um princípio. Eu tenho o que eu consigo ver pelos olhos da fé. Eu já vejo uma igreja grande aqui. Você consegue ver? Eu já vejo células se multiplicando. Eu já vejo. Então eu vou ter aquilo que eu consigo ver. É o poder da visão. Diz assim: e concebi o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Por quê? Porque era o que elas estavam exatamente vendo. Então, separou Jacó dos cordeiros e virou o rebanho para os listados e dos pretos para os rebanhos de Labão. E os pôs ao seu rebanho à parte, e não juntou ao rebanho de Labão. E todas as vezes, diga todas as vezes, sua célula reúne toda semana? Amém. Toda semana? Então preste atenção. Todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas listadas do rebanho nos canais de água, célula, para que concebesse diante das varas. Aqui nasceu célula forte, que é o poder da visão. Porém, quando o rebanho era fraco, não a expunha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. Aleluia! Deus ama Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Você conhece a história. Então o projeto está dividido em duas partes. Vou adiantar algo para você aqui. Duas partes. A primeira é a parte visual. Vou pedir para o pastor que me desse essa parte visual, que são só esses cartazes. Então, isso, olha aqui. Então nós temos a parte visual do projeto, que nós colocamos aqui para quê? Para que no dia da célula, a célula se vire para isso e chame à existência o que nós vamos ver. Basicamente, esse aqui, pastor. Esse primeiro aqui, esse. Então aqui nós temos o painel dos salvos, com o espaço aqui para colocar muitas fotos. Na verdade era 15, mas antes de ontem eu fui ver que alguém teve mais fé do que eu e colocou 18, me parece aqui, alguma coisa nesse aspecto. Eu fui ver isso aqui antes de ontem. Falei, meu pai, como que eu não vi esse erro aqui? Na verdade era 15, porque quando uma célula chega a 15, a gente se multiplica. Qual que é o charme do projeto? Isso aqui, você vai colocar o nome e a foto de cada membro,
colocar aqui na parede ali da casa do anfitrião, e vai ter um momento onde nós vamos nos virar para isso e chamar à existência 15 pessoas até a data que será colocada para ela ser multiplicada. Você tem o que você vê. Então nós vamos nos voltar para isso aqui e nós vamos chamar à existência 15 pessoas até a data que vai ser colocada. O projeto, ele tem validade. Ele só vale em 2023. Ou seja, querendo ou não, a sua célula tem que multiplicar em 2023. Então tem uma data, tem algo específico. Então eu consigo ver, eu estou desafiando os meus líderes a ver 15 pessoas. Na verdade eu vou desafiar eles a mudar agora a visão, porque é 18 me parece. Ontem eu vi um painel que o pastor Hermes colocou com 27 fotos aqui. Uma célula. Isso ele lançou lá, agora em fevereiro, e eu acho que essa célula tinha no máximo 8, já está com 27. 27. Poder da visão. Toda semana nós vamos nos virar para algo que é visual e chamar a existência juntos. Ok, isso aqui é um dos charmes do projeto. Depois, não tinha na primeira parte o projeto, que é o alvos de oração da célula. Você vai perceber aqui que não tem a logo da vinha, não tem a logo da videira. É um projeto meu? Não. É um projeto de qualquer igreja em célula. Qualquer igreja em célula pode colocar. E nós colocamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alvos que eu chamo de alvos universais. O que é isso? É que toda igreja em célula tem que orar por esses alvos aqui. Primeiro, nós vamos orar pelo próximo líder, porque sem o próximo não tem como multiplicar. Vamos orar pelo próximo anfitrião, cada membro no culto, cada membro dizimista, cada membro trilhar o caminho do vencedor, que é a cursão, CTL, o Instituto Bíblico, passar para o encontro, célula, você conhece o caminho do vencedor. As células se multiplicarem até novembro. Por que novembro? Porque dezembro a gente já lança lá para o pastor Aloísio, para ele oficializar o novo número de irmãos no Brasil e no mundo. Então nós vamos multiplicar em novembro. E por último, nós vamos orar pelo favor aumentado de Deus. Isso aqui não existia no primeiro projeto, mas nós criamos esse alvo aqui de oração de cada célula. Logicamente, isso aqui será colocado em um quadro bem bonito. Nós fizemos a exposição disso na nossa conferência, o nosso palco lá é bem grandão, e aí nós colocamos isso aqui, igual os irmãos me deu um presente ontem, um quadro, e nós espalhamos em cima do palco, ficou muito jóia. Depois, a parte visual, nós temos que é o cartaz da visão, o slogan da nossa visão, para nós declararmos a visão durante o ano inteiro. Então, a primeira parte é a parte visual. Obrigado, pastor Ed. A parte visual. Para quê? É a parte para nós nos voltarmos para isso e chamarmos a existência. Porque você tem aquilo que você consegue ver. Depois nós temos a parte dos manuais. E essas partes dos manuais, elas ficaram bastante interessantes. A primeira, nós temos aqui o manual do Célula Forte. Tudo que você precisa para implantar o Célula Forte está aqui. São 8 ou 9 capítulos, características de uma célula forte, características de uma liderança forte. Aqui você tem tudo, os passos. Esses passos que eu estou ministrando não está aqui, porque é um seminário à parte. As funções de cada pessoa no projeto, a supervisão do projeto e a parte mais forte do projeto está aqui nesse manual, ok? Depois, a parte escrita, são quantas reuniões da célula durante o ano mesmo? 52. O que nós fizemos? O projeto, ele é intencional. Nós fizemos 52 reflexões de uma célula forte. É um texto, a reflexão e um pedido muito especial. Alguém vai cuidar desse manual ou desse pocket aqui na célula, que é chamado Josué, vou te explicar daqui a pouco. São 52 reflexões. O próprio pastor Luiz elogiou muito esse materialzinho aqui. Ficou muito bacana, ok?
Depois, nós temos aqui essa agenda que ficou um negócio de louco, santamente se dizendo. Ela é em espiral. Qual que é o objetivo? Porque a maior parte dessas folhas, elas são destacáveis. E o alvo é que o líder termine o ano com a agenda vazia, significando trabalho. Aqui você tem partes de aliança, aliança que o líder faz com o pastor, ele põe o nome, assina, tudo simbolicamente um projeto altamente motivacional. Tem a parte onde a célula, todos os irmãos vão levantar, colocar o nome, assinar como ele está entrando em aliança com o projeto. Nós temos data de aniversário de todos os irmãos aqui. Tem 52 escalas aqui. Quem vai compartilhar a palavra, quem vai levar o lanche, quem vai ser o responsável da música. Então tem todas aqui do ano, é só você preencher e colocar lá no quadro de avisos. Tem os recadastramentos do ano, normalmente a gente faz 4 ou 5 recadastramentos, é só preencher e passar para o seu discipulador. Tem tudo que você imaginar nessa agenda abençoada aqui. É uma agenda do líder. É uma ferramenta que nós vamos ter durante o ano que ficou muito bacana. Ela vai chegar logo, logo nas suas mãos. Ok? E por último, eu acho que nós temos aqui umas fichas de oração. Nós resolvemos dar uma ficha dessa para cada membro. Não é para cada visitante. Então, o dia que é lançado o projeto, o irmão recebe essa ficha de oração para ele colocar os alvos pessoais, porque em toda reunião da célula nós vamos fazer o quê? Orar. E eu tenho crido por muitos milagres nesse ano. Nós vamos encher o céu de incenso, de oração, vai pipocar milagre, já tem acontecido no nosso meio. Coisas extraordinárias têm acontecido, porque tem sido um movimento de oração constante. É como o pastor Luiz diz, nós estamos espivitando o céu nesses dias. Espivitar é mexer, orando o tempo todo. E para finalizar, nós temos aqui, isso aqui, obrigado pastor Érico, isso aqui resume, eu vou tirar aqui do bolso, mas não tem nada profético, não tem nada, é só porque eu estou carregando uma maçã aqui, é porque tem um momento que eu como para tomar um remédio para a coluna, só isso. Não vou falar de pecado nada não, irmãos. Então, se você me perguntar, Adean, o que é o célula forte? O célula forte tem 10 características. Uma delas, que é a maior, eu não posso caracterizar uma célula se ela é forte ou não, se eu não colocasse isso aqui. Você vai ler o manual e você vai descobrir que existem muitas outras características de uma célula forte. Mas eu sou assim como Joel Comiskey, eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de avaliar. Para mim chegar à conclusão e colocar aí as 10 características de uma célula forte, eu conversei muito, eu orei muito, eu troquei muitas ideias com muitos pastores que são enormes, têm uma envergadura espiritual assim monstruosa, né? E aí nós resumimos. E uma das mais poderosas características de uma célula forte é onde todos os membros têm, no mínimo, uma responsabilidade e a desenvolve. Então eu só posso dizer se a sua célula é forte se ela tem 8 membros, se todo mundo desenvolver no mínimo uma responsabilidade. Tem um ditado que diz: dê responsabilidade para alguém e ele cresce. Se ele não tem responsabilidade, ele não tem comprometimento, ele não tem envolvimento com a célula. Então, segundo a Bíblia, todo mundo tem no mínimo um talento. Eu estou chamando ela de responsabilidade só para chamar mais atenção. Mas, na verdade, no mínimo é um talento. Pelo menos na Bahia é assim.
a maior parte das nossas células, é o líder que assume todas as responsabilidades. A maior parte. Isso só acontece na Bahia. Aqui não acontece em nenhum outro lugar no Brasil, só lá na Bahia. Então, a maior parte dos irmãos, dos membros, eles estão desativados do corpo. Eles não estão ativados. E todo membro que ele não está ativado, ele atrofia. E um membro atrofiado, ele não cumpre propósito. Ele não cumpre propósito. Ele não tem entendimento do propósito, como nós falamos ontem. Então, a célula forte é uma célula em que todos os membros têm, no mínimo, uma responsabilidade e a desenvolve. Você sabe, ontem, quando eu cheguei, eu já vi célula forte aqui. Logo na recepção do aeroporto. Porque uma célula forte começa pela entrada, é pela recepção. Ela não começa quando alguém começa a fazer o quebra-gelo. Você deve lembrar de uma expressão que diz o seguinte: é a primeira impressão é a que fica. Então, a primeira impressão começa na porta. Uma célula forte é determinada pela recepção. Pela recepção. Então, olha, ontem eu fui recebido aqui de motorista, de blazer, de carro. E aí, quando eu cheguei no hotel, fui recebido com um homem poderoso vestido de célula forte. Quando eu entrei no quarto, tinha uma cesta que nem Salomão comeu um negócio daquele. Então, o hotel 10 estrelas, né? Nem 5 é 10 estrelas. Sabe o que significa isso? Uma boa impressão. Quando você tem uma boa impressão, você vai voltar naquilo ou não? Mas se você tem uma má impressão, dificilmente. É só se houve um milagre de ressurreição durante a célula, aí você volta, né? Aí você volta. Caso contrário, dificilmente você não volta, não é verdade? Porque você não foi bem recebido. Então, nós estudamos essas características da célula forte. Então, nós começamos a desafiar irmãos a assumir, no mínimo, uma responsabilidade cada. Então, nós temos aqui um bottom que é chamado de Áquila. Quem é Áquila e Priscila na Bíblia? São um casal de irmãos que recebiam a igreja no Novo Testamento na casa deles. Os irmãos estão lembrados? Das cartas de Paulo. Então, Áquila e Priscila, eles eram como os recepcionistas da igreja. Os recepcionistas da célula. E as nossas células precisam de uma pessoa ou de uma equipe para fazer uma recepção de inveja, para dar inveja até no capeta, né? Para receber muito bem os irmãos e os visitantes em todas as células. E aí nós vamos desafiar irmãos e irmãs que querem momentaneamente, ou 3 meses, a gente deixa isso aqui 3 meses, depois a gente faz o revezamento, para que todo mundo desenvolva essas 6 responsabilidades. Então alguém decide ser o Áquila, pode ser homem ou pode ser mulher. O que ele vai fazer? A função dele ou da equipe dele é bolar boas recepções em todas as células. Só isso. Eu nunca vou esquecer de um irmão, recentemente, que estava completamente desativado, desmotivado, se sentindo inútil, porque o projeto, ele faz as pessoas se sentirem úteis. E quando as pessoas se sentem úteis, olha, ele muda de vida, ele é mais alegre, ele é mais contente, ele é mais comprometido. Você sabe o que o irmão fez, o Áquila, esses dias? Então, a primeira responsabilidade é do Áquila, trabalhar a recepção. Está tudo aqui no projeto. Ele falou assim para os irmãos: irmãos, olha, eu quero deixar algo aqui para você. Na próxima célula, eu quero fazer uma promessa para você. Quando você colocar o pé para dentro dessa casa aqui, você vai sentir o que você nunca sentiu na sua vida. Os irmãos já ficaram impressionados. Essa célula, acho que tinha não sei quantas pessoas, 8, 9. Você acha que faltou alguém? Faltou ninguém. Porque todo mundo queria sentir algo que nunca sentiu na vida. Se ele tivesse me avisado, até eu tinha ido lá. O que ele fez? Eu falei, gente, é por isso que eu falo, nós precisamos ativar o corpo. Ele simplesmente, irmãos, pegou um ventilador mais grande.
grande, mas grande. Colocou ele de cabeça para baixo na porta do lado de dentro e ligou. Eu acho que tinha um peso de 1 tonelada aquele vento ali. Quando os irmãos entravam na porta, o que eles faziam? Cabelo das irmãs subia. E o irmão sentado lá no sofá rindo. A hora que todo mundo entrou, todo mundo sentiu alguma coisa, ele falou assim: eu falei que você ia sentir algo que você nunca sentiu. Só isso, mais nada. Entendeu? Então assim, dê responsabilidade para alguém, faça ele se sentir útil, para desenvolver o dom que ele tem. Então essa é a função do Áquila. Teve outro irmão que eu falei, gente, o que estava faltando era isso. Ele percebeu que os irmãos estavam um pouco para baixo, e ele fez uma cruz de vidro, muito bonita, e colocou na porta da entrada. E ele colocou uma música muito bacana, falando sobre a cruz, sobre o amor de Deus, e deixou bem alto. E na medida que os irmãos entravam, eles tinham que passar pela cruz. E como é vidro, ele olhava para baixo, e ele se via na cruz. Acredite, irmãos foram batizados com o Espírito Santo, passando na cruz. Irmãos foram tomados de choro ao passar pela cruz, numa recepção do projeto Célula Forte. Eu fiquei impressionado. É a equipe sendo ativada. Então, se cada um tiver no mínimo uma responsabilidade, você não tem noção o que vai acontecer na sua célula. Então, o Célula Forte ativa o líder ativa a célula e a célula ativa toda a igreja. Ok, depois nós precisamos de alguém para ser o Timóteo. Todo mundo que recebe esse bottom, ele vai com o bottom para a célula, ele vai com o bottom para a conferência, ele vai com esse bottom para o culto. Tem alguns que ficaram tão apaixonados por isso, que estão usando o bottom até para trabalhar. Com um projeto de evangelismo, eles perguntam, o que significa isso? Aí ele fala, não, lá na minha igreja, eu sou o Timóteo. E aí o cara pergunta, mas o que é o Timóteo? E ele entra para fazer a parte da evangelização. Timóteo, você sabe que é o filho na fé de Paulo. Timóteo praticamente cuidava das coisas de Paulo, da agenda de Paulo. E o nosso Timóteo aqui, ele vai ser o nosso secretário da célula. O que o secretário faz? Ele preenche os relatórios, ele escreve o nome dos visitantes, ele preenche os recadastramentos, toda a parte burocrática é o Timóteo ou os Timóteos, porque pode ser, dependendo da célula, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser uma equipe, ok? E ele vai trabalhar com toda essa parte burocrática do projeto. Irmãos, você não tem noção quantos irmãos têm sido ativados. Ok, depois nós precisamos de alguém chamado Ananias. Quem é o Ananias na Bíblia? Você sabe, Ananias, ele foi um dos consolidadores de Paulo. Então nós precisamos de Ananias nas nossas células. Para quê? O que o Ananias faz? Ele vai nos ajudar na parte da consolidação da célula. Todo novo convertido será acompanhado pelo Ananias. Ele vai acompanhar os novos convertidos, ok? Alguém que pensa na consolidação. Nós ganhamos muito, mas o problema é que nós não temos uma consolidação boa. Mas agora a coisa mudou, porque o Ananias chegou na área, aleluia. Depois nós não temos o caminho do vencedor. Caminho do vencedor, passar pela célula, pelo encontro, cursão, CTL, Instituto Bíblico. Então, quem acompanha os alunos lá da sua célula, no curso, no cursão, no CTL? Quem estimula ele a começar e terminar? Porque o vencedor não apenas começa bem, ele termina bem. Como nós falamos ontem, eu quero terminar bem a minha vida, e você? Então, Paulo escreveu 13 cartas na Bíblia. Nós precisamos de Paulos, que nos ajuda na parte dos cursos, para acompanhar os irmãos que estão trilhando o caminho do vencedor. Lá na nossa igreja, quando você entra no prédio,
você entra dando passos. E aí tem os passos assim: primeiro passo, célula, depois o encontro, depois o curso de batismo, depois o cursão, depois o CTL, depois que ele entra no prédio. Mas assim, uns 5 metros, ele tem que trilhar o caminho do vencedor. De vez em quando, eu olho uns irmãos que ele está na célula. Não, mas ele fez no cursão. Aí ele faz assim, não pisa não. Está vendo? Não trilhou o caminho do vencedor ainda. E aí nós estamos forçando a todo mundo a trilhar o caminho do vencedor. Né? Muito bacana. Então, nós precisamos de um Paulo para cuidar disso. Para cuidar. E ele vai acompanhar durante, quando a pessoa fez a inscrição, até a formatura dele. Tem Paulos lá fazendo cada coisa. Toda semana ele manda uma mensagem para o João que está fazendo o CTL. João, você está na segunda aula. Vai ser a melhor aula da sua vida. É o Paulo fazendo o trabalho de consolidação. E acredite, tem irmãos pegando fogo com isso. Dê responsabilidade para alguém, que ele vai arrebentar de crescer. Qual que é o problema? É que só acontece isso na Bahia, aqui não. É que a maior parte do corpo, dos membros, estavam desativados. Agora nós estamos ativando eles com algo tão simples assim. Tão simples assim. Mas nós precisamos de gente que só pensa em festa. Festeiro. Alguém que gosta de festa. E aí nós colocamos o nome de Davi. Nós precisamos de Davi, que é o promoter, ou promoter, que é para promover festas na célula. O que ele vai fazer? Não tem os eventos ponte? Então quem que vai organizar? O Davi. Quem vai organizar ali o dia que vai cantar aniversário para todo mundo? O Davi. Quem vai organizar tudo? A data da comunhão, o lugar, o que cada um vai levar? O Davi. É alguém que só pensa em festa. Olha, está todo mundo querendo ser Davi nas nossas células, porque Bahia é um povo, o baiano é um povo festeiro, né? E nós precisamos de alguém que pensa em festa. Aí ele coloca aí o Davi. Todo domingo lá na nossa igreja, isso vai estar no manual aí, nós temos uma escala das células que são apresentadas no culto. Todo mundo vai com bottom, todo mundo vai de camiseta amarela, eles preparam ali a musiquinha do Célula Forte, tem 10 minutos para apresentar. Então, durante todo o ano, nós apresentamos as células do culto. Todo domingo tem uma escala. Dependendo do tamanho, da quantidade de células, sobe 2, 3, aí os irmãos vão bonitos, todo mundo com um botozinho, a gente ora por aquela célula e por as outras células, porque nós somos uma igreja em células, nós precisamos voltar a valorizar as células. Então, todo domingo, a célula sobe, que é a escalada, está tudo aí na agenda. A agenda toda, o ano todo, o líder sabe o dia que ele vai ter que levar a sua célula para ser apresentado ou não. E aí, isso faz parte do Davi. E por último, tá bom? Muita coisa. Nós temos uma nova figura que não tinha no primeiro Célula Forte, que é o encorajador da célula. Nós precisamos de alguém que diz: eia, subamos e possuamos, subamos e multiplicamos. Você sabe que o eia termina com um ponto de exclamação. E o eia significa, é uma interjeição que serve para animar, que serve para motivar, para levantar os irmãos. E nós levantamos o Barnabé, que significa filho da exortação, que significa motivador. Na verdade, no primeiro era o Josué. Mas aí o pastor Luiz me pediu, falou: Dean, se possível, coloca o Barnabé. O Barnabé, ele é o filho da exortação, é alguém que sempre tem uma palavra de esperança para alguém. Então nós precisamos de alguém que encoraje os irmãos. Encoraje os irmãos. Ele chega, vê alguém com a face um pouquinho triste, ele diz: irmão, eu tenho a palavra de Deus para você. Você é amado, você é abençoado. Deus tem planos e projetos para a sua vida. Subamos, vamos embora. Olha, e aí ele coloca esse negócio: eu sou o Barnabé. E ele vai para trabalhar com isso aqui. Quem é o Barnabé? O Barnabé é alguém que ativa os membros do corpo. Aleluia. Então, nós temos aqui esses botões, que são 6 botões, que serão distribuídos no dia lá do lançamento
do Célula Forte. Bom, fiz uma apresentação resumida para você o que é o Célula Forte, baseado basicamente em duas coisas: a parte visual, que é motivacional, para a gente ver, crer e profetizar, e a parte dos manuais, onde explica o projeto, onde tem essa questão aí das reflexões, dos botões e também da ficha de oração. Isso aí eu estou chamando isso aí de lança de Josebe Bassebete. Alguém já ouviu falar de Josebe Bassebete na Bíblia? É um bom nome para colocar no seu filho no futuro, né? Josebe Bassebete, ele era um dos valentes de Davi. E a Bíblia diz que com uma lança, quando ele jogava contra os inimigos, ele matava 800 de uma vez só. Josebe Bassebete. Deus está colocando uma lança nas nossas mãos, que é esse kit. E nós vamos lançar, e nós vamos destruir muitos inimigos nesses dias. Nós vamos esvaziar o inferno e povoar o céu nesses dias. Amém? Diga aleluia. Bom, diante disso então, acho que o meu tempo aqui até já acabou, mas diante disso, eu vou usar 5 minutinhos. Diante disso, eu preciso pelo menos falar com você, mas os 2 passos para implementar esses projetos e funcionar. Primeiro passo que eu falei ontem foi a compreensão daquilo que fomos chamados para fazer. Segundo, nós precisamos colocar o coração nisso. Coração fala de vida. Nós precisamos colocar a nossa vida naquilo que nós acreditamos. Eu ando com o pastor Luiz já tem 23 anos e eu aprendi algo com ele. Eu acredito no que eu faço. Eu acredito no que eu faço. Você acredita naquilo que você faz? Eu acredito nisso. Eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com a compreensão da palavra que nós recebemos. Eu compreendi, agora eu estou jogando a minha vida nisso. Você deve se lembrar de um texto. Quando Davi estava formando o seu exército, chegou diante dele um grupo de homens. E ele disse assim: se vocês estão vindo a mim para me ajudar, eu vou os receber. Mas se vocês estão vindo para me entregar aos meus inimigos, que o Senhor vos repreenda. Então preste atenção, você está aqui para ajudar? Então você é bem recebido. Davi diz: se vocês estão vindo para me ajudar, eu os recebo. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus entrou em Amazai, cabeça de 30, e ele disse: ó Davi, nós somos teus. Quando ele diz nós somos teus, ele está dizendo: nós estamos colocando a nossa vida nas suas mãos. Faz de nós o que você quiser. E a Bíblia diz que Davi transformou esses caras em heróis de guerra. Aleluia. Davi nunca perdeu uma batalha para os seus inimigos. Nunca. Porque Davi transformou esse grupo de gente que era endividado, que era problemático, os amargurados, mas homens de guerra, altamente perigosos. Deus está levantando gente perigosa para liderar nesses dias. E gente perigosa, sabe quem que é? É aquele que decidiu ficar com raiva. Miles Monroe, eu li uma frase dele esses dias que diz o seguinte: Deus só vai te usar o dia que você ficar com raiva. Ah, pastor, sabe que tem base bíblica? Tem. Em um texto, quando Naás, que significa Satanás, no 1 Samuel, diz que ele invadiu a cidade de Jabes Gileade. E aí os anciãos da cidade queriam negociar com Jabes. E Jabes diz: olha, eu até negocio com vocês, mas se eu furar o olho direito de cada um. Ele quer furar o olho direito, quer o olho, a melhor olho para você mirar. Falou, que ver. Ele quer despotencializar, né, a sua liderança, alguma coisa nesse sentido. Diz a Bíblia que os homens de Jabes falou: olha, nos dê alguns dias que nós vamos levar isso para Saul, para ver o que ele fala. Quando a notícia chegou em Saul, que Naás, que significa cobra, Satanás, queria furar
o olho direito de cada membro lá de Jabes, diz a Bíblia que Saul se encheu de muita indignação, mas muita raiva, uma raiva santa. E ele matou um boi e mandou um pedacinho para cada membro da família de Israel. E falou para ele assim, ó: assim vai acontecer com cada um se vocês não subirem comigo para destruir Jabes. A Bíblia diz que eles saíram contra Naás como se fosse um homem só. Como se fosse um homem só. O que causou isso? O poder da indignação. Saul ficou tão indignado que ele mudou a história. Sabe o que está faltando na nossa vida? Não é oração, porque você ora, eu oro. Não está faltando jejum, a gente jejua. Não está faltando muita leitura, a gente até lê de vez em quando. Mas o que está faltando é uma santa indignação. Vai mudar o quadro desse bairro. Olha, saiu agora nas pesquisas que Salvador é a capital mais violenta do Brasil. Salvador virou uma zona de guerra. Nós temos muitos militares que trabalham no governo, e eles, da minha equipe, e ele mandou áudios ontem de ele trocando tiros com os bandidos. A cidade dá medo. E o Comando Vermelho dominou Salvador. Salvador hoje, infelizmente, momentaneamente, mas nós vamos mudar isso pelo crescimento da igreja, é uma cidade muito violenta. Mas você sabe, nós vamos mudar isso com indignação. Quando há o toque de recolher, as pessoas não estão indo para a cela com medo. Olha, tocou lá a sireta, os bandidos não deixam a pessoa nem colocar a cara para fora. Mas nós estamos ficando tão indignados com isso. Mas tão indignado. Um líder indignado, ele muda o quadro da cidade. Saul ficou indignado. Irmão, está na hora de ficar indignado contra o inferno, contra tanta gente que está morrendo sem Jesus. Sabe, está ficando indignado. Quanto tempo que a sua célula não ganha uma pessoa? Quanto tempo que você não manda 10, 5 ou não sei quantas pessoas para o encontro? Está na hora de ficar revoltado e mudar isso. Amém. Diga amém, irmão. Então sacode o seu irmão e fala: fica com raiva, irmão. Eu estou com raiva do diabo, eu estou com raiva. Eu estou com raiva do diabo, eu estou com raiva da pobreza. Estou com raiva da pobreza. Ninguém está com raiva da pobreza, não? Eu ministrei para os irmãos, hoje de manhã, eu ministrei sobre isso. Fique com raiva da pobreza. Fique com raiva, você só vai sair de lá se você ficar com raiva. Odeie a pobreza. Deus não deseja filhos pobres. Pobreza é uma maldição. E Deus quer nos libertar disso. Ele veio para trazer vida e vida abundante. Aleluia. Terceiro sinal, terceiro passo para nós implementarmos o célula forte e termos sucesso. Ok, diante de tudo isso que eu falei para os irmãos, uma vez que eu compreendo o chamado, uma vez que eu me entrego ao propósito 100%, eu jogo a minha vida naquilo como Amazai: Davi, eu sou teu. Conta comigo, eu estou disponível. Eu, minha família, minha casa, minhas finanças, é tudo. Eu já falei para o pastor Luiz depois, falou: olha, pastor, eu sou um dos seus Amazais. Eu sou teu. Eu sou teu. Se eu falar, vai embora hoje, eu vou. Fica, eu fico. Planta bananeira no meio do asfalto, eu planto. Eu faço qualquer coisa. A minha vida, a Kellen, a Camila e a Gabriela, nós pertencemos ao Senhor. Eu me entreguei 100%. 100%. E a terceira coisa, terceiro passo é, diante de tudo isso, não ficar parado. Então nós temos uma compreensão do propósito, nós agora resolvemos nos entregar a esse propósito, e agora o líder não pode ficar parado mais diante disso. A pandemia tentou nos parar. Durante a pandemia, ele desativou muita gente, mas chegou a hora de sair da inércia.
Jesus, em João capítulo 15, no versículo 16, ele disse o quê? Eu vos designei para irem. Então diga, eu fui designado para ir. Isso é sair da inércia e nunca mais ficar parado diante do propósito que está diante de você. Diga amém. Por quê? Porque quem foi chamado, ele não pode ficar parado mais diante disso, diante de um inconformismo. Membro parado é atrofiado. Tenho certeza, né, que o Ronilson lembra de uma música, todos nós, eu não me lembro quem canta, mas ele diz assim, olha, eu não vou parar. Eu vou gastar os meus dias aos teus pés. Eu não vou parar. Por quê? Porque eu tenho um fogo cerrado em meu peito. Lembra dessa música? Se nós temos um fogo cerrando o meu peito, eu não vou parar. Enquanto não ver a minha célula se multiplicar 1, 2, 3, 4, 5 vezes ao ano, eu não vou parar. Ele diz, eu não tenho descanso, eu não tenho descanso, eu não tenho descanso. Ou seja, eu acordo pensando no célula forte, eu levanto pensando no célula forte, eu estou na minha mente, já tenho as estratégias para multiplicar o célula forte. Por quê? Porque eu tenho um fogo cerrando o meu peito, que não me deixa ficar quieto, não me deixa parar daqui para frente. Por quê? Porque eu quero terminar bem a nossa vida. Agora, nós temos base bíblica para isso, para nunca mais ficarmos parados. Pastor, você não sabe o que está falando, eu nunca fiquei parado, eu sempre fiz algo. Esse é o problema. Nós sempre fizemos, mas talvez sem aquela compreensão de João 15, que eu te disse 3 coisas ontem, que é, você foi chamado para Cristo, usufrua dele, usufrua da graça que ele tem para você. Segundo, você foi chamado para frutificar. E terceiro, esse fruto é um fruto diferente, é um fruto que permanece. É um fruto que você vê o fruto do seu trabalho. Você vê o João que você ganhou, que você consolidou, colocou no cursão, no CTL, se tornou líder, se tornou discipulador, agora é obreiro, já tem a data marcada para ele receber o óleo na unção da cabeça, o cara vai ser pastor. Uau, é o fruto que permaneceu, gente. Ninguém fala amém? Entende isso? Então, nós sempre fizemos, mas talvez o que falta é essa luz de que eu fui chamado para isso. E debaixo desse entendimento, você flui, porque a unção sempre está no propósito. Mateus 5,16, ele diz algo muito interessante, para nós não ficarmos parados mais diante daquilo que nós estamos vivendo. Ele diz assim, olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. A sua luz tem que brilhar diante de quem? Eu não preciso fazer nada para os homens ver. Então tira isso da Bíblia. Tira Mateus 5,16 daí. Tira isso daí. Mas aí ele complementa o seguinte: diante dos homens, vírgula, para que veja o que, meus irmãos? Para quê? Depois glorifique o vosso Pai que está nos céus. As suas obras têm que aparecer diante dos homens, diante da sua família, lá no emprego. Tem que acontecer. Não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com aquilo que está dentro de você, que é o propósito, que é esse chamamento, o desejo profundo de manifestar obras. Tem que brilhar diante dos homens. Efésios 2,10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então as nossas obras precisam ser vistas diante dos homens.
para que Deus seja glorificado. Deus preparou o seu chamamento para você andar nele, para você brilhar diante dos homens, para você ser uma bênção, para que isso redunde em casa cheia. João 5,17, o Senhor diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É momento de não ficarmos parados mais com a revelação de que nós somos chamados para frutificar coisa que permanece. A igreja vai arrebentar de crescer, porque os frutos que virão a partir de então serão Isaques, e os Isaques não saem da casa. Os que saem da casa são Ismaéis. Eu não quero gerar mais Ismael, eu quero Isaque daqui para frente. Diga amém? Quarto passo para implantar uma célula forte é não deixar a célula ficar parada. Primeiro, o líder não fica mais parado. Eu quero desafiar você: não fique mais parado diante do seu chamado, que foi tão esclarecido no aspecto de compreensão. Eu sei que eu já sou, mas agora eu preciso compreender que há uma unção específica na minha vida. Quarto, nunca mais deixe a sua célula parada. Nunca mais. Nunca mais deixe a sua célula parada. Você conhece na Bíblia o princípio do vamos? Eu quero te apresentar o princípio do vamos. Vou falar de 5 e eu já vou encerrar. Qual é o princípio do vamos? João capítulo 11, no verso 17. São 2 versículos que eu vou ler. João 11, 17 e Marcos 1, 38. O princípio do vamos. Diga para o seu irmão: vamos. Então diz assim, olha, chegando Jesus, João 11, 17. Será que eu coloquei errado? João 11, 17. Vamos outra vez para a Judeia. Será que eu coloquei errado? João 11, 17. E Marcos 1, 38. Jesus disse: vamos a outros lugares. O que eu entendo aqui? É que quem teve entendimento do propósito, ele não fica parado e nunca mais vai deixar a equipe parada. Jesus disse o que para os discípulos? Vamos outra vez. Fomos semana passada, agora vamos de novo. Vamos visitar, vamos fazer um encontro, vamos consolidar, vamos planejar o evento Ponte. Vamos, ele e a equipe. É o princípio do vamos. E eu estou chamando de não deixe mais a sua célula ficar parada. Eu não deixo a minha equipe parada 1 minuto. Até dormindo eu estou movimentando eles. Eu não estou parado e não estou deixando a equipe ficar parada. E eu sempre estou mandando para eles: o que você está fazendo aí na sua célula essa semana? Faz isso e não sei o quê. Ou seja, eu não estou parado e não vou deixar ninguém mais parado. Você é líder, você não vai ficar parado. Mas agora você também não vai deixar a sua célula ficar parada mais. E quinto é aquilo que eu quero fazer, ficar aqui umas considerações, alguns minutinhos, e eu já vou encerrar. Quinto passo para implementar o célula forte. Quinto passo: células fortes virão pelo poder da fala. Células fortes, elas acontecerão pelo poder da fala, da proclamação. Eu tenho descoberto que é um mau sinal quando os irmãos da igreja não falam aquilo que a igreja está desenvolvendo. Se não tem um burburinho daqui, se não tem alguém falando dali, se não tem um líder compartilhando dali, parece que não está tendo aquele movimento. Ninguém está falando de célula forte ali naquele cantinho. Tem um grupinho aqui, mas está falando do Corinthians, está falando do Flamengo, está falando de não sei o quê, mas não está falando nada daquilo que nós estamos fazendo. É um mau sinal. É um mau sinal. Células fortes virão pelo poder da fala. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 13. Aqui eu falo com você os 3 princípios de Paulo. Os 3 princípios de Paulo baseado nessa carta aqui, nesse versículo aqui. Tendo, porém, o espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Vamos ler juntos, vamos lá? 1, 2, 3 e...
nós, por isso também falamos. Então, os 3 princípios de Paulo. O primeiro princípio é o espírito da fé. Paulo diz assim no começo: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Qual é o princípio de Paulo aqui? É o princípio da graça. É o princípio de ter o espírito diferente. Quem tem o espírito da fé, tem o espírito diferente. Lá em Números, no capítulo 14, quando o Senhor trata ali a questão do povo de Israel, da murmuração, ele olha para Josué e Caleb e eles dizem: olha, no meu servo, nele houve outro espírito. O que significa outro espírito? É o espírito da fé, é um espírito diferente. Você precisa manifestar um espírito diferente. O espírito diferente é aquele que não retrocede, é aquele que compreende propósito, é aquele que sabe o que é aliança, é aquele que entende lealdade, é aquele que se lança completamente. Mas o espírito da fé é o espírito da graça. Tudo o que Paulo fazia, ele fazia no espírito da graça. Nós da videira e da vinha, tudo o que nós fazemos é no espírito da graça. Nós não confiamos em nós mesmos, nós não queremos nos encher de justiça própria, mas nós fazemos no espírito da graça. Deixa eu dizer algo aqui para você: não basta ter a mensagem, é preciso ter o espírito. Não basta ter a mensagem da graça, mas tem que ter o espírito da graça. É o espírito que nos diferencia nesses dias. E Deus quer te encher de um espírito diferente nesses dias. As pessoas vão ver que você tem algo diferente. É o espírito da graça, é o espírito da fé. É isso que levanta o homem. Segundo princípio de Paulo: quem é chamado fala. Ele diz: eu criei, por isso falei. Então, quem é chamado, quem teve a compreensão, ele fala. Ele fala. Você precisa nesses dias, agora eu vou falar no singular, você precisa falar. Falar o quê? Eu fui chamado para frutificar, os meus frutos vão permanecer, eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou, eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso, eu faço tudo aquilo que Deus diz que eu faço, eu sou uma bênção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou um cooperador. Você sabe, você será aquilo que a sua boca liberar. Paulo diz: eu criei, por isso falei. Você precisa falar que você é um líder frutífero. Você precisa falar que você tem um espírito diferente, que você é alguém que está aqui para somar. Amém, meus irmãos? Você, olha, como eu disse ontem para você, está no começo da música, a sua fraqueza só tem utilidade diante de Deus. Lá em Joel diz: olha, diga ao fraco, eu sou forte. Então o que você vai dizer? Eu sou forte, eu sou uma bênção. Células fortes, líderes fortes virão pelo poder da proclamação, pelo poder da palavra falada. E a terceira e a última que eu quero aqui mais me deter, que é: quem é chamado, ele leva os outros a falar. Eu criei, por isso falei. Agora, nós, igreja, eu, membro, chamado, tenho a compreensão do meu propósito, eu já me entreguei, não vou vencer todos esses medos, eu não vou ficar parado, não vou deixar a minha célula ficar parada. Agora, como igreja, nós cremos, por isso é que nós falamos. Tudo que nós estamos fazendo vai acontecer pelo poder da fala. A igreja precisa falar. Nós cremos, por isso. Não existe fé muda, não existe fé calada, não existe, né? Agora, preste atenção numa coisa. Eu criei, nós estamos provocando conversações na igreja. Nós estamos provocando. Nós cremos, por isso falamos. E eu creio que a célula forte, ela vai vir pelo poder da fala. Agora, e se não tem ninguém falando? Provoca a conversação. Provoca. Você é um líder para provocar. E nós sugerimos 5 coisas para provocar conversas no meio da igreja.
conversas no meio da igreja. Vamos falar. Falar o quê? O que nós cremos. O que nós cremos? Células fortes enchem a casa. Nós precisamos falar disso, querido. Nós precisamos falar disso. Paulo diz, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Então eu tenho o membro, né, aqui no singular, mas nós temos agora a coletividade, que é, nós cremos, agora nós vamos falar. Nós vamos falar. Primeiro, provoque conversações. Que sentido? Você tem sido edificado nos cultos e nas células? Conte-me um pouco sobre isso. Se não tem ninguém falando, eu vou perguntar isso para ele. Como é que você está na célula, no culto? Segundo, depois eu passo para o pastor Érico isso aqui. Qual a sua responsabilidade no célula forte? Me conte a sua experiência. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós cremos, por isso falamos. Se não tem ninguém falando, eu vou provocar conversa. E essas 5 conversações, elas precisam pegar. Elas precisam pegar. É o que está acontecendo no nosso meio lá em Salvador. Todos os dias nós estamos provocando isso. Terceiro, o tema do ano é casa cheia. Isso está no seu coração? Vamos falar sobre casa cheia? Quarto, o arrebatamento está prestes a acontecer. Só o vencedor será tirado. Você está pronto? Vamos conversar sobre isso? E quinto, como tem sido a sua experiência ao declarar as 2 confissões do ano? Eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Nós criamos 2 confissões do ano. A primeira confissão é a confissão de um filho forte. A segunda confissão é a confissão de uma célula forte. Nós estamos desafiando os irmãos, ao acordar, ao abrir os seus olhos, faça essas 2 confissões. Eu fui na Guatemala, já estou aí o tempo, né? Já estou acabando. Eu fui na Guatemala recentemente, em uma conferência da Casa de Deus, do pastor Cash Luna. Uma igreja muito grande, um prédio, eles fizeram um prédio fora da cidade, com 11 mil lugares, fizeram um padrão americano, algo muito poderoso. E aqui nós temos o slogan da nossa visão, nossa encarga de ficar a igreja, e eles têm um slogan lá muito bacana, baseado em Provérbios 18, 21, que fala que o poder da vida e da morte está na língua, e aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. E a confissão deles é, na minha boca tem poder de vida e de morte. Eu falo vida e não morte. Eu falo saúde e não enfermidade, riqueza e não pobreza, bênção e não maldição, esperança e não dúvida, porque na minha boca há um milagre. Essa é a confissão deles. Eles eram uma igreja pobre, humilde, e eles estão se tornando uma igreja bilionária. Como? Poder da confissão. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Ele começa o culto fazendo a declaração, termina o culto fazendo a declaração, que é a declaração de vida. As coisas vão vir pelo poder da fala. A primeira confissão, que está baseada nessa questão que eu falei para você, é 18, 21, não precisa ler. E segunda carta aos Coríntios 4, 13. Está assim, depois eu vou mandar para os irmãos. Em minha boca está o poder de crescimento e de multiplicação, e de frutos que permanecem. Eu creio, por isso eu falo. A minha célula é forte, e ela vai se multiplicar em 2023. Essa é a confissão de um filho forte. Todos os dias que nós abrimos os nossos olhos, nós levantamos as mãos e fazemos essa confissão. Depois fazemos a segunda confissão, que é a confissão de uma célula forte. Eu sou amado e favorecido, por isso falo palavras de vida. Tenho saúde e prosperidade. Sou alegre e rico de esperança. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos, por isso falamos. Então nós temos aqui 5 princípios para estabelecer base. A base construída, depois você pode jogar o tijolo em cima, que a casa não vai ruir. Então nós temos aqui o primeiro passo, que foi compreensão do propósito. Segundo, jogue-se por inteiro, vença o medo de se entregar 100%. O terceiro passo é o quê?
Os irmãos se lembram? Não fique mais parado diante desse chamamento, dessa revelação. Quarto passo, não deixe a sua célula ficar mais parada. E quinto e último passo, que estabelece base para o célula forte, é: células fortes virão pelo poder da fala. Isso precisa pegar. Deus abençoe os irmãos. Pastor Eric. Aleluia. Vamos agradecer essa palavra com aplauso, irmãos.